Ah, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, a Damares tomou uma lapada da ministra da Saúde. Tomou uma lapada que perdeu até o caminho de casa. Vamos ver o vídeo. Curta, compartilhe, comente, mande no grupo do Zap, no grupo dos amigos, no PV de cada bolsonarista. Damares. Por quê? Porque usar morte de criança para perseguir o governo anterior aconteceu na sua pasta. E talvez não tenha sido a senhora. Aí eu pergunto, a senhora está sendo sabotada dentro do ministério? A senhora tem controle realmente de tudo que está acontecendo ali, ministra? A senhora está confortável em continuar nesse cargo? A senhora é muito boa. Não termina a sua história na condução dessa pasta se a senhora não estiver se sentindo confortável. Temos muitas perguntas aqui, mas eu me sinto honrada por ocupar esse ministério. Não há nenhuma hipótese de eu desistir desse trabalho. Quem é responsável pela minha nomeação é o presidente da República, presidente Lula, que me convidou, e sempre que estiver nessa posição estarei trabalhando pela missão maior do ministério, que é a defesa do SUS, é a defesa dos cidadãos brasileiros, da sua saúde, das suas famílias, com qualidade de vida, como nas várias estratégias que recuperamos e nas inovações que temos feito, como os programas que eu mencionei hoje aqui. O Brasil não perdeu protagonismo no governo passado. Eu fui a ministra de Direitos Humanos, não sei se o senhor sabe. Eu estive em todos os fóruns internacionais. E meu maior problema nos fóruns eram as tais reuniões bilaterais. Todos os países queriam falar comigo. Quando eu cheguei, o senhor estava fazendo uma ácida crítica à OEA. Mas quem tirou a Venezuela da OEA foi o Maduro. A pergunta é, algum movimento de que o Brasil se retire da OEA? Algum conselho ao atual governo para que o Brasil se retire da OEA? Ou foi uma impressão minha, porque eu cheguei já no final de sua fala? Adolescentes com autismo foram presos agora, semana passada. A gente precisa rever isso, a gente precisa ver isso. Meninos com autismo sendo presos porque protestaram. Mas é só o que é o caráter daquele ditador sanguinário. E aí, o senhor está aqui porque nós tivemos um brasileiro que entrou quando outros observadores não puderam entrar na eleição. E a gente queria muito ouvir isso. O senhor teve a oportunidade de dizer para o ditador, apresente as atas. E era só isso que a gente queria. A senadora Damares, acho que uma das perguntas eu já tinha respondido, não anotei aqui, mas a segunda, que é se o Brasil vai sair da OEA, não. O Brasil não está pensando em sair da OEA. A OEA tem seus defeitos e suas qualidades. Não é aqui o momento da gente discutir, mas a OEA teve muita importância, por exemplo, no reconhecimento dos direitos das mulheres. Ela foi pioneira nisso como organismo internacional. Então já seria um motivo suficiente para a gente continuar. Agora, ela também participou recentemente na história, de ações muito duvidosas, como foi o golpe de Estado na Bolívia, na minha opinião. Então, é uma questão para ser discutida, mas o Brasil não pensa em sair da OEA. Mas a Vossa Excelência tinha feito uma outra pergunta que me escapa aqui. Se eu falei com o Maduro? Sim, eu estive com ele no dia seguinte da eleição, e depois de uma conversa inicial mais genérica, até para criar um ambiente minimamente favorável, eu insisti na importância da entrega das datas, e ele me disse, o Aldo estava presente, mas se dirigindo a mim, e na presença do presidente da Assembleia, ele disse, elas sairão nos próximos dias. Eu passo daí para a questão do prazo, que acho que foi a última que foi colocada. Eu aprendi que na diplomacia não se estabelecem prazos. Eles podem até ser usados em alguns momentos, mas não são verdadeiros. São apenas um estímulo a que as coisas possam acontecer. Eu acho que não adianta nada eu fazer um prazo hoje e depois de amanhã descobrir que as coisas estão evoluindo, mas que vão tomar mais tempo. Eu participei de inúmeras negociações internacionais do mais variado tipo, mas digamos em negociações econômicas, em que os prazos finais eram estourados seguidamente. A gente não podia dizer, então vamos parar porque o prazo acabou. Então, eu acho que nós estamos chegando a um ponto que é preciso sentir uma evolução real. Eu tenho dito isso e repetido, o presidente Lula disse, mas eu acho que seria leviano dizer, olha, se até domingo não aparecerem as atas, nós vamos
E se na segunda-feira a gente perceber que tem alguma coisa, eu vou dizer não, porque eu tinha dito que era no domingo. Então, eu acho que nessas coisas a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu aproveito, como sou uma mulher muito generosa, senador Alcolumbre. Já fiz essa proposta ao senador Randolfo, agora eu faço ao senador Jacques Wagner. Vem para o nosso lado, vem para o nosso time. Você vai ser mais feliz do lado de cá, porque o constrangimento que o senhor está passando hoje, senador Jacques Wagner, um homem tão extraordinário. Olha, se eu tenho uma pessoa que eu tenho muita admiração na Bahia, é o senador Jacques Wagner. Quero dizer que foi uma dádiva, Vossa Excelência, falar, senadora Damares, e eu lhe agradeço a solidariedade, mas, evidentemente, eu faço aqui, sinceramente, com gosto. Acredito no projeto que eu estou engajado, que eu fui engajado desde a fundação, nos 2 governos do presidente Lula, num governo e meio da presidenta Dilma e agora. Então, estou à vontade, mas eu tenho a alma de minha mãe, o caráter de minha mãe, então por isso é que as pessoas às vezes admiram, porque eu converso com todo mundo e não tenho preconceito na cabeça. Até porque adversários políticos de hoje podem amanhã estarem perfilando em torno de uma mesma ideia, porque a gente está de lados opostos na política, eventualmente, porque pensa diferente. E ainda bem que nós pensamos diferente. Se todo mundo fosse o samba de uma nota só, apesar de que o samba de uma nota só é uma beleza, mas se todo mundo pensasse igual, não tinha graça. Então, na minha opinião, eu acho que esse é o jogo da política. Tento fazê-lo sempre com respeito às pessoas, que acho que é fundamental. E acho que é isso mesmo, temos que saber esgrimir sem ficar nervoso. Por isso que eu estava aqui aguardando para poder também falar um pouquinho daquilo que eu quero responder. Secretário, nós temos uma secretaria que foi criada pelo presidente Lula, e aqui eu vou dizer que no começo fiquei muito brava, nós vamos gastar dinheiro com uma secretaria, mas hoje até entendo a iniciativa do presidente Lula, era para regulamentar. E aqui a gente precisa aplaudir, porque os jogos estão aí, a lei foi aprovada, precisava de uma secretaria. E aí, essa secretaria não se atentou a um documento do Ministério da Justiça que essas supostas empresas, supostamente autorizadas, não podiam fazer propagandas para a criança e adolescente. Quem prevaricou, secretário? Foi o senhor ou foi o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente? Então, eu peço desculpa e licença para, em alguma medida, discordar de vossa fala, excelência, porque, de fato, a gente tem feito e fizemos muito no decurso deste ano. E, em nome das servidoras e servidores que tanto têm se empenhado a fazer essa atividade, eu não posso deixar que este Senado Federal entender que a gente tem passado perto de uma prevaricação, quando na verdade a gente tem trabalhado muito intensamente para corrigir um erro histórico que este país teve de uma legalização sem a devida regulação. Se é verdade que nós temos problema histórico, é verdade que foi papel do Ministério da Fazenda, do ministro Haddad, do presidente Lula e também da Secretaria de Prêmios e Apostas corrigir esses problemas históricos que nós tivemos. Então, se há alguma chance da gente conseguir controlar esse monstro que as apostas viraram no Brasil, se dá por conta do trabalho dessas servidoras e desses servidores, por conta desse material normativo e por conta dos procedimentos que nós criamos no decorrer deste ano. Eu fiquei aqui, coitado do secretário, é uma secretaria nova, talvez seja uma secretaria petititica, é ele e um assistente só. Aí eu tive a curiosidade de conhecer a estrutura da sua secretaria. Que baita secretaria! O senhor tem 3 subsecretários. O senhor tem 8 coordenadores gerais. O senhor tem, inclusive, secretário, uma subsecretaria de monitoramento de fiscalização. Só essa subsecretaria tem 3 coordenadores gerais. Eu não vou dizer o salário, todo mundo sabe quanto que ganha um secretário. O senhor tem um secretário adjunto, 3 subsecretários, vários coordenadores gerais, vários coordenadores, assistentes técnicos, e aqui não estão listados os terceirizados, os bolsistas e os estagiários. Não é uma pequena secretaria. Quem está prevaricando são os seus subsecretários. O senhor tem um subsecretário só para monitoramento e fiscalização, ok?
Então, tem alguma coisa acontecendo com a sua secretaria. E a gente vai ter que entender o que está acontecendo. Você quer fazer alguma consideração a respeito do que? Gostaria, presidente. Senadora, alguns pontos aqui que eu gostaria de responder a Vossa Excelência. Para começar, eu queria, em nome das servidoras e dos servidores do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Prêmios e Apostas, dizer que são servidores muito engajados que trabalham bastante diariamente na proteção do interesse público, no cumprimento da lei e visando por uma proteção que o Estado precisa ter em toda a sua atividade, inclusive nessa temática. Esta secretaria, e eu já adianto alguns números a Vossa Excelência, nós somos hoje um total de 37 servidores, nós somos 25 terceirizados, e aqui a grande maioria são pessoas de formação de ensino médio que prestam serviços de secretariado. Nós somos 6 estagiários. Essa é a completude da secretaria, 68 pessoas, por uma atribuição que não só fica no âmbito das apostas de cota fixa, nós somos também responsáveis por outras áreas relacionadas a temáticas de prêmios e apostas. Aqui vale mencionar a promoção comercial, que é um tema que toma bastante da nossa força de trabalho. A estruturação da nossa secretaria é uma estruturação de um órgão regulador que atende ao Estado em todas as competências que nos foram atribuídas pela lei. Então, desde a parte de edição de atos normativos, passando pelo processo típico de setores regulados, por isso que nós temos uma área de autorização, uma área de monitoramento e fiscalização e uma área de ação sancionadora. Na semana passada eu pedi que quando o senhor viesse aqui, o senhor trouxesse a lista autorizada. É a mesma lista da semana passada. O senhor sabia que nessa lista aqui tem empresas que já foram dadas baixas e consta na sua lista oficial? Que show da Xuxa é esse, secretário? Olha aqui, a mesma lista da semana passada que a gente apontou que tinha uma série de erros, o senhor volta a essa CPI, o senhor chega nessa CPI com a mesma lista. A sua subsecretaria de monitoramento e fiscalização não está trabalhando? O senhor tem uma outra secretaria de ação subsecretaria de ação sancionadora e uma subsecretaria de autorização. Eles não viram que a lista está errada? Em relação às críticas que Vossa Excelência faz sobre a lista, de novo, eu acho importante ficar claro o momento histórico em que nós estamos na regulação desse setor. Existe uma diferença muito significativa entre a conclusão de um processo de autorização e análise de documentos, e aí, Excelência, eu peço desculpa para discordar de uma fala que Vossa Excelência traz de que a gente não analisa documentos. Todos os documentos que foram enviados por todos esses peticionados foram analisados. As autorizações efetivamente ditas só serão dadas uma vez que todos os 5 pareceres temáticos de cada um dos pedidos de autorização foram proferidos com um posicionamento favorável. A partir desses 5 pareceres técnicos das áreas, para cada uma das autorizações, a gente vai poder chegar a uma conclusão de se é ou não devida a autorização para aquela empresa. É verdade que nós estamos num período de adequação que nos traz desafios. É verdade que, dentre as empresas que estão em período de adequação e que indicaram esses domínios, há necessidade de atuação e nós temos atuado. A nossa área de monitoramento e fiscalização já começou a notificar e várias das questões que nos são trazidas nós estamos endereçando já esse ano. O que nós temos plena convicção é que tudo isso que foi feito, tanto do ponto de vista normativo quanto a nossa institucionalização, vai dar conta desse serviço a partir do dia 1º de janeiro. O que é importante? É importante a gente entender em que momento jurídico nós estamos e em que momento nós estaremos a partir do dia 1º de janeiro. Também vou ser breve. Ministra Anísia. A ministra também. Eu continuo torcendo pela senhora. Os meus questionamentos todos que eu tenho para fazer para a senhora, eu estou fazendo por meio de live, requerimentos de informação. Eu não posso fazer coro com as minhas outras colegas. Tem muito ainda que melhorar no seu ministério, ministra, mas eu estou torcendo para a senhora acertar. Porque foi o que eu disse da última vez, se a senhora der certo, o Brasil deu certo.
Se a senhora conseguir, a sua equipe conseguir dar certo, o Brasil dá certo. Eu estou preocupada com vacinas, eu estou preocupada com insulina, eu estou preocupada com morte de criança indígena. No primeiro ano, cresceu 24% a morte de crianças indígenas neste governo. Eu estou aguardando o relatório de 24. Não queira dividir comigo, ministra, o título de genocida. Com relação à questão Yanomami, né, que surgiu, tanto o senador Chico Rodrigues como a senadora Damares. É importante dizer, é uma ação interministerial, é uma ação fruto do garimpo ilegal e de uma política, sim, de descaso no governo passado, como bem atestado em relatórios, à época eu acompanhei pela Fiocruz. E eu quero entrar objetivamente em alguns dados importantes. Primeiro, recomendar, saiu hoje o boletim periódico que nós temos feito em relação à saúde no território Yanomami. Então, vocês podem ver esses dados lá. Os avanços são efetivos, mas o desafio é grande, o que requer uma ação contínua de todos nós. O acompanhamento por parte dessa casa é, como sempre, bem-vindo e mesmo desejável. Mas só para eu comentar alguns dados com vocês, nós tivemos uma redução no número de óbitos no território Yanomami, e isso é fruto também de essa redução significativa em relação a 2023. É fruto de um trabalho intenso de equipes de unidades básicas de saúde. Havia 7 polos fechados em função da questão do garimpo. Agora, com a atuação da Casa de Governo, articulando vários ministérios e ações de desintrusão, que naturalmente não são minha responsabilidade, 7 polos puderam ser reabertos. Chegou até aqui e não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.